Não sei se vamos falar de medicina de novo ou de futebol. Doutor Marcos Dalólio, como é que vai, Marquinho? Boa tarde, Milton Neves. Um prazer conversar contigo, uma honra conversar com os ouvintes do teu programa que sabem tudo de futebol. E você, segundo o Felipe Vieira, fanático torcedor do time do Grêmio, entendeu? Mas que no Internacional você era um jogador muito bom. Mas a medicina é muito mais importante que jogar bola, né? A gente... Provavelmente, quando a gente nasce, a gente não tenha só um caminho, né, Milton, definido para a nossa trajetória. E lógico que eu me criei apaixonado pelo futebol, como a maioria dos guris que jogam bola, mas no meio do caminho apareceu a medicina, que sempre foi um sonho também, e lógico que é uma profissão muito gratificante, né? Todos nós vamos concordar com isso. Mas o Inter chegou a discutir, não, larga da medicina, joga aqui. Não falou nada, né? Ninguém te convidou para ficar, não, né? Não. Até porque eu acho que era uma bola comum, né, Milton? E na prática, o Internacional... O Alexandre Pretzel viu você jogar pelo Internacional várias vezes e diz que você era um Dino Sani. Ah, olha aí. Pô, então não era tão pequeno assim o meu tamanho na bola. É um elogio absurdo, viu? Alexandre Pretzel sabe tudo do Rio Grande do Sul, ele sabe até o nome da capital do Rio Grande do Sul. Sim, e o que o senhor ia dizendo que eu interrompi, por favor? Bom, o Pretzel se criou lá, né? Então ele conhece todo o folclore, né? O estilo do futebol gaúcho. Mas na prática, que eu comentei que quando eu fui para o Inter, eu já estudava, né? Eu estava no primeiro ano da Faculdade de Medicina. E o Esporte Clube Internacional, dentro da sua grandeza, teve também a bondade de me ajudar a fazer a transferência do curso, que era em Passo Fundo, no interior, para Porto Alegre, para a Faculdade de Medicina da PUC. Então o Inter foi muito útil para me projetar no futebol e me dar uma cara para o futebol. E tão importante, ou mais importante, favorecer que eu continuasse estudando, e que foi o que me direcionou a carreira, logicamente, quando eu larguei o futebol. Tá vendo? E o senhor fazia um gol? O senhor não, vai, o senhor é tão jovem. Doutor Marquinhos, me diga uma coisa, você já fez algum gol na vida? Eu fazia uns golzinhos de vez em quando, sabe, Milton? Porque eu sou da época que o volante era único, né? Tinha o meia-direita, aquele número 8 que avançava. E camisa 5 do volante. Camisa 5 do volante. Isso, camisa 5 clássico. Então, não é tão comum camisa 5 da década de 70, 80 fazer gol toda hora. Mas, de vez em quando, eu surpreendia lá o adversário e conseguia fazer um golzinho. Eu acho que isso aí animou, né, a eu ter alguns fãs que apostassem aí na minha condição de um dia me tornar um grande jogador. Infelizmente eu não me tornei, mas tenho história para contar, como todos nós, durante as nossas passagens, principalmente no futebol. Olha, eu gosto muito do senhor, pelo carinho, e falo por ouvinte da Rádio Bandeirantes. Infelizmente eu tenho ido muito ao hospital, nos últimos 7, 8 anos. E estava lá um dia no Sírio-Libanês, tomando um café e tal. Vem um senhor, aquela roupa branca, né, era médico. E ele começou a falar, olha, sou teu fã, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. E eu sou médico aqui. Foi assim que a gente se conheceu. E eu fiquei muito feliz, viu? Não, e o seguinte, né, Milton? Pela tua humildade, eu cheguei morrendo de vergonha de querer contar alguma história para ti, uma enciclopédia do futebol, né? Aí eu digo, vou chegar lá, porque pela tua postura, né, sempre tão carinhosa, né, com teus ouvintes, com todas as pessoas que te acompanham, e apesar da minha ansiedade e da minha dúvida, tu foi ainda mais carinhoso, né, proporcionando que a gente pudesse ter uma conversa amigável e também poder conversar contigo aos domingos, onde todos nós acompanhamos todo o teu conhecimento e o brinde que tu dá, trazendo diferentes pessoas para falar de futebol e contar a história do nosso futebol. É que eu tenho o Guilherme Herédia Cimatti, é um médico, professor da informação. Agora, o Alexandre Pretzel
tá dizendo que você era nota 8,8, pô. Então você era melhor do que aqueles volantes que jogaram lá, o Tovar, etc, no Inter, hein? Ô, Pretzel, você está sendo muito bondoso comigo, Pretzel. Eu acho que é o seguinte, Milton, tem aquela fase da nossa vida em que a gente está a um passo de se tornar eventualmente um grande jogador ou a um passo de também andar para trás e não se tornar, né? E talvez ele tenha me pegado naqueles 6 meses onde eu só tinha coragem, eu não tinha medo, aquela irresponsabilidade dos 18 e 19 anos. E eu confesso que naquela fase até eu achei que ia ser um grande jogador. Você achou o gol dele aí, meu caro Cimate, meu caro Ricardo Moreira Garcia? Ainda não. Nossa, só apertar o botão J917, vermelho, não verde, senão não sai, tá bom? Agora, o Alexandre Pretzel, ele não sai do Rio Grande do Sul. Para ele, se jogar a seleção gaúcha com a seleção brasileira, ele fica atrás do gol do time gaúcho pra bola não entrar. Jornalista não pode ser assim, torcer a todo mundo. Ué. Eu, por exemplo, não torço pra ninguém. Só um pouquinho do Santos. Eu sei. Tu sabe que quando eu era guri, mesmo quando me tornei profissional, lá em Porto Alegre, o único jornalista que declinava o seu clube era o Paulo Santana, que era um tremendo gremista, né? Os outros sempre ficaram... O Paulo Santana, grande jornalista lá do teu estado, da sua capital, ele que inventou Alexandre Pretzel, que era auxiliar de bandeirinha em time de juniores. Eu não sabia dessa, que legal. Então o Pretzel teve um grande padrinho. Ele é um cara maravilhoso, ele sabe tudo, mas chuta um pouco, viu? Ele escala uns times lá do interior, Esportivo de Bento. Por que vocês chamam essa cidade que tinha um centroavante maravilhoso chamado Laírton Canhoto, jogou no Santos com Pelé? Por que exatamente isso, né? Conhecida lá, aquele time tem um nome diferente, né? Mas sumiu, doutor, o Esportivo de Bento? O Esportivo Gonçalves. de Bento. Esportivo de Bento Gonçalves. O futebol do interior gaúcho sofre muito, né? Assim como muitos outros clubes do Brasil. A gente sabe que o interior de São Paulo tem clubes muito fortes, que a cidade, né, abraça todos eles, mas o Rio Grande não tem essa força tão marcante no interior, a condição financeira para ajudar o clube não é tão eficaz, e isso faz com que os times, infelizmente, tenham uma capacidade de investimento pequena e sobrevivam, né, a duras penas, porque é uma pena. Na época que eu jogava e antes disso, o futebol do interior era muito mais qualificado e enfrentava, né, com mais coragem os times da capital. Sem dúvida. O senhor lembra do Laírton, do Esportivo de Bento? Claro. E aqui, assim, já que tu está falando de grandes nomes do interior e do Rio Grande, eu sempre gosto de falar do Bebeto, Canhão da Serra, que jogou até no Corinthians. E jogou no América do Rio também. Isso mesmo, com o Edu, irmão do Zico. E falam que o Zico é nota 9.9, né? Mas falam que o Eduzinho jogava mais que ele. Pois olha, imagina que não era o Edu então, hein, Milton? Não, a família lá, além de ser maravilhosa, entendeu? Como cidadãos brasileiros, só tivemos jogador bom lá na família. O Zico até que quebrou o galho, fez alguns golzinhos na vida e tal, mas o Dionísio Bode Atômico, lá de Cuiabá, jogou muito mais que o Zico. Aliás, eu falo isso de brincadeira, outro dia o filho dele mandou uma mensagem e xingando, falando, cara, você acha que eu vou falar que alguém jogou mais que o Zico na história do Flamengo? Eu não sou louco, pô. Ô, doutor, então eu espero não ver mais o senhor em hospital. Chega! Boa. Então vou te fazer um convite. Vai amanhã no lançamento do livro da Bola ao Bisturi, lá no Bar São Cristóvão, Rua Purpurina, número 370, né? E lá nós vamos nos encontrar em um ambiente muito mais festivo. Foram convidados muitos jornalistas, ex-atletas, pacientes e amigos, para a gente colocar essa conversa em dia. Esse bar também é um bar muito interessante, que nas paredes do bar a gente vê a história, né, do futebol brasileiro passando
em fotografias. Então acho que a gente vai ter um ambiente muito legal longe do hospital. Então tu está convidado, Milton, e a todos os teus ouvintes, porque é um evento aberto. Onde é que é mesmo? Na rua Purpurina, 370, na Vila Madalena, Bar São Cristóvão. Que é o padroeiro dos motoristas, né? Isso mesmo. Agora, quem que tá na linha que você falou aí? Doutor, o seu banner deste evento, eu já publiquei teu livro nas minhas redes sociais, nós temos mais de 6 milhões de seguidores nas redes todas, entendeu? Eu sempre coloco lá, e o pessoal comenta, oi, gente boa, também tratou de mim. Sérgio do Carmo Jorge, teu colega de Sírio-Libanês, ajudou demais a minha família, demais, continua ajudando. E ele salvou a vida da Tati Saad, nossa companheira do esporte da Bandeirantes. Ela sempre fala isso. O nosso diretor esportivo também foi tratado por ele, o Denis. São Paulo é a meca, né, da América em matéria de grandes hospitais, de grandes médicos nessas instituições, e eu tenho a honra de participar do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês e os outros hospitais de São Paulo também. Eu sou concursado na Faculdade de Medicina da USP também. Então aqui a gente consegue desenvolver a nossa profissão no seu mais alto nível e, graças a Deus, eu compartilho de grandes colegas e que me tornam ainda diferente do ponto de vista profissional. Ô Guilherme Simati, cadê aquele gaúcho Alexandre Pretzel? Tá em lua de mel também? Milton, chamou, falou. Nós temos, aliás, 2 vozeirões aqui ao lado do seu vozeirão. Vamos chamar o primeiro vozeirão aqui, ó. Primeiro vozeirão, vamos lá. É o Cabrito de Votuporanga. Vamos lá, quem que vai me dar bom dia primeiro dos dois aí? Bom dia às 2h40, 2h35 da tarde, eu não vou dar, não. Boa tarde, pescoçudo. Olha aí, Rogério Assis já dando um bom dia pra gente, Milton. Boa tarde. Um abraço, Milton. Doutor Marcos, um abraço, obrigado pelo convite. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. É uma honra ouvi-lo, Marquinhos. Marquinhos que foi volante do Internacional nos anos 90, né? Naqueles times com Tafarel. Não, foi antes. 80, foi bem antes. Anos 80, Aqueles times que a gente viu, Mauro Galvão, Tafarel... Quem mais? Vink, Luiz Carlos Vink, né, parece? Lateral direito. Ademir Keifer, um abraço ao Marquinhos, que eu vi jogar no Inter, um grande abraço, meu traço. Então era Ademir, Luiz Fernando, Luiz Freire, Rubem Paz, Dunga, Marquinhos, essa geração. Depois teve Tita também, né? Tita, isso. Isso, grandes jogadores que eu aprendi muito. Não só dentro de campo, talvez tenha aprendido ainda mais fora de campo, porque... personalidades, pessoas inteligentes. Eu costumo dizer que o Mauro Galvão, que hoje atua, né, trabalha com o Neto, aí, faz um programa maravilhoso. O Mauro Galvão foi um dos atletas mais inteligentes que eu vi dentro das 4 linhas. Me atrevo a dizer que a seleção brasileira não tinha tomado o gol de empate na última Copa do Mundo se o Mauro Galvão estivesse na defesa, mesmo com 60 anos. Jogava muito e magrinho, né? Não era alto, magrinho, mas tinha realmente uma antevisão da jogada. Posso que era fazer uma pergunta pro doutor Marcos, Milton? Pro doutor a última, Marcos? Porque o Prete está reclamando que eu não falei dele hoje. Não. Doutor Marcos, por que o homem tem esse preconceito de não procurar o urologista ainda hoje, doutor Marcos? Olha, o homem está evoluindo, sabe? Tá diminuindo esse preconceito. Mas talvez dentro de cada um de nós, nessa fase maravilhosa que a gente passa os 40, os 50, 60 anos, talvez até da maneira que a gente conversa sobre futebol, né? Parece que a gente volta para a infância. A gente lembra de todo mundo, a gente comenta de qualquer atleta, qualquer jogador. Então talvez isso faça com que nós, homens, ainda não tenhamos a percepção de que o tempo passa e que as doenças às vezes podem surgir e ser um problema, né, para nosso segmento, para nossa saúde. Eu acho que talvez exista lá dentro de nós essa sensação de onipotência, de que nunca vai adoecer. Mas gradualmente a gente percebe que o homem está mudando esse conceito e que a prevenção é um grande caminho para a gente se proteger de doenças.
Muito bem, doutor. O senhor deu uma aula aí, sem dúvida alguma. Não é tão raro, né? O goleiro Marcial do Atlético Mineiro jogou também no Flamengo, no Corinthians, também médico e jogador. Temos outros. O Sócrates brasileiro do Corinthians, que entre aspas ninguém conhece, também jogador e médico, entendeu? E lá em Minas Gerais, eu acho que em Uberaba, tinha um beck chamado Narigão. Depois o Pretzel vai pesquisar. E ele também era médico e jogador. Agora, passar no vestibular de medicina é a coisa mais difícil do mundo. Eu fiz vestibular para odontologia em Curitiba e em Belo Horizonte. Não passei, porque Deus tinha escolhido um caminho melhor para mim, entendeu? Mas a verdade é que eu não passei. Se eu tivesse passado, eu estava na cadeia. Teria arrancado 4 línguas de pacientes, viu? Com a minha inabilidade manual, que é total. Doutor, um abraço para o senhor, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Eu não fiz nenhuma pergunta para o doutor. Peraí, doutor, ele está reclamando. O Alexandre Pretzel está me perseguindo. Doutor, eu estou rompido com ele. Não falo mais com ele. Pois não, Alexandre. Não, vou perguntar, porque o Cimate pediu para eu entrar no programa para aumentar até, né, a audiência. O nível das perguntas. Chegar. Brilhante, o nível brilhante. das perguntas, o Cimate disse, entra aí, porque o Canhão e tu precisam melhorar. O Milton não está perguntando. Então, doutor, sempre um prazer muito grande, mas a minha pergunta, eu acho que ela tem muito a ver de tudo que a gente acompanha o futebol. Para o senhor, trabalhando num grande clube. Hoje a gente vê jogadores muito pressionados nos grandes clubes, né? Eles têm tudo à disposição, mas eles passam também por uma pressão gigantesca por resultados. Na sua opinião, claro que o curso de medicina ele é muito difícil, evidente, mas a função de médico, ela é tão difícil quanto a de jogador de futebol ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? O médico é muito mais importante, claro, mas é mais fácil, né? Do que jogador de futebol quebra o galho. Vai lá, doutor. Ô, Pretzel, um prazer falar contigo aí. Mais um gaúcho. A honra é minha, doutor. Eu queria lhe dizer que a sua assessora Melissa, que foi minha colega lá em Porto Alegre, grande profissional. Então, parabéns também pela assessoria. Obrigado. Olha, Pretzel, é muito difícil, né, comparar as duas profissões, mas sem dúvida que o futebol é muito difícil. Ele exige muito mais num período da vida que nós somos também mais imaturos, né? Porque, de repente, tu tá com a camisa do titular de um clube campeão brasileiro, campeão do mundo, aos 18 anos de idade, e tu não tem a oportunidade de acordar um dia inseguro ou de, em determinado jogo, não desenvolver o máximo da tua qualidade. Então, eu, sem dúvida, que eu atribuo a profissão do atleta, do jogador profissional, uma profissão muito difícil. Eu, fazendo um link, eu te digo que o futebol me ajudou muito, porque já que eu vivi dos 18 aos 24 o futebol e toda a variabilidade, né, essa carreira meteórica que ela pode ser, e também, o que nós sabemos bem, o jornalista, a rádio, a televisão e o jornal sempre exige muito dos grandes clubes. E eu estava lá também enfrentando momentos onde eu achava que eu poderia substituir o Falcão e a semana que vem eu achava que eu não podia dar um chute. Então, provavelmente, seja mais difícil nesse momento, por nós sermos mais jovens, mas, em contrapartida, eu acredito que me ajudou muito como médico, e a gente tem inúmeras dificuldades, né, para tratar doenças difíceis, fazer cirurgias muito complexas, e tudo isso que a gente, lá no futebol, em 2 ou 3 segundos tem que tomar decisões, na medicina, em uma cirurgia, a gente também tem que tomar decisão muito rápida para que possa rapidamente tirar uma vida que está correndo risco, uma vida em perigo. Então, eu acho que as coisas se complementam. São duas profissões mágicas, a gente olhando, né? Certo. Elas ambas são muito gratificantes, mas a medicina hoje enche muito mais o meu coração, porque é onde a gente consegue, muitas vezes, devolver uma pessoa para o seu convívio e para a sua família. Eu sempre falo, as duas figuras mais importantes da sociedade são médico e professor. E professor e médico.
Não professor que tem partido político aí que vem enchendo de linguiça de coisa ruim a cabeça de meninas e meninos. Entendeu? Isso é uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Um abraço, doutor. Fique com Deus agora. Estou recebendo a informação que você jogava mais que Falcão. Tudo de bom. Obrigado, um abraço a todos. Um prazer. Um prazer.